Saúde a todos com a santa e preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Acho que esse está bom, né? Esse está bom. Amém. Aleluia. Aleluia. Esse aqui está melhor, né? Amém. Se ficar ruim, eu me aviso. Sou um pouquinho surdo. Saúde a todos, preciosos filhos de Deus, com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem concedido a cada um de vocês, amém. E nós estamos aqui o adorando, servindo. Mas a maior serventia para o Senhor nosso Deus é a nossa vida cotidiana. Aqui nós vamos para ter comunhão, prestar um culto de adoração a Ele. Todavia, o maior culto de adoração a Deus é a minha, a sua conduta dentro de casa, entre quatro paredes, nas ruas, no trabalho, na escola, por onde quer que nós andemos. Este é o culto prestado ao Senhor que Ele espera. Uma vida dedicada, uma vida fidelidade, uma vida sincera, uma vida que de fato, quando Ele olha, Ele vê em mim e Ele vê em você o desejo, a intenção de estar o glorificando através da nossa existência, com tudo o que temos, o que somos e o que fazemos. Este é o culto que Deus espera, culto racional, onde Ele é glorificado e habita e vive, como está escrito. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus. Não há maior honra. Eu creio e acredito que não há maior alegria para uma criação de Deus, para um servo, para uma serva de Deus, que poder de fato vivenciar na sua vida essa Escritura. Oh, glória! Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Eu agradeço ao Senhor e eu espero que isso esteja se cumprindo na minha vida e na sua vida, porque é para isso que nós estamos aqui. Eu queria abrir com você as nossas Bíblias, queria que você abrisse primeiro, abrir o livro de Isaías. Vamos ler primeiro Isaías, capítulo 26. Oh, glória! Cristo está vivendo sobre um povo na terra hoje. Glória a Deus! E nós vamos ler aqui sobre este povo. Isaías capítulo 26. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, estou aqui juntamente com teus pequeninos, diante da tua presença. Pai, eu não sou digno, eu não mereço, nenhum de nós merecemos, mas por favor, Pai, temos ouvido maravilhas, coisas sublimes, temos escutado, Senhor, os teus segredos e dos teus mistérios. Senhor, temos aprendido muito de ti. Pai, por favor, em nome de Jesus, nos ajude para que ouçamos a tua voz. Tua serva orou, Pai, e clamou a ti agora há pouco. Oh Deus, mas tu disse que para este tempo no qual estamos agora vivendo,
aqueles que invocassem o teu nome, esses seriam salvos. Pai, novamente, nós estamos invocando, assim como tua pequenina invocou, eu te invoco juntamente com o teu povo. Por favor, Pai, permita que os nossos ouvidos de fato te escutem, que os nossos olhos de fato te vejam, que o nosso coração de fato receba Jesus Cristo para cear conosco, porque o que estamos vendo e o que estamos ouvindo é sublime, Pai, é alto, é excelso, é grande, é poderoso e é o suficiente para salvar toda a humanidade. Mas, por favor, não permita, Senhor, que nós sejamos daqueles que estão comendo, Senhor, com os anjos, que estão vendo os anjos, que estão entendendo tudo o que vai acontecer e, todavia, durante a saída, Pai, quando estivermos prestes a escapar, nós olharmos para trás como a mulher de Ló. Eu oro agora, por favor, não nos permita ser estes que vão olhar para trás. Serão muitos, mas por favor, que nós todos que estamos te ouvindo, que estamos te escutando, que no nosso coração não haja amor por este mundo, não haja arrogância, não haja orgulho, não haja hipocrisia, mas que sim, Pai, que nós possamos viver a essência desta palavra, da qual nós vamos ler agora, e o que nós temos ouvido por estes dias acerca da volta do teu Filho precioso. Pai, em nome de Jesus, nós somos totalmente indignos e te imploramos, nos ajude a todos os que podem ir ouvir, em nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Leia comigo, nós vamos ler aqui a história desta geração, vamos ler aqui a minha e a sua história de forma profética. Tudo que está aqui, boa parte já aconteceu e está se cumprindo na sua vida agora, exatamente agora, na vida de todas as pessoas que estão agora na terra. Se eles entenderem ou não, isso Deus não tem nada a ver. Deus não é injusto, Ele não pode mentir, Ele não pode errar, falhar. Ele é perfeito, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é paciente, mas quando a paciência dele se acaba, Ele julga. E quando Ele chega o momento do juízo, Ele dá a cada um aquilo que seus atos apresentaram para Ele. Quer sejam atos bons, quer sejam atos maus. Deus vai pagar a cada um de nós que estamos na terra hoje. Todos que estão hoje, daqui a pouco, irão receber o seu salário. E alguns que estão recebendo agora, iniciando o salário da eternidade agora, porque eles estão partindo, estão morrendo. Começa o recebimento. Alguns partindo para a vida eterna com Cristo, porque Ele temeram e amaram, foram fiéis, enquanto vida tiveram, eles cumpriram o que nós ouvimos aqui no começo, quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles partiram com Cristo. Glória a Deus. Se foram embora, estão agora descansando. Estão vendo o que você almeja ver, o que esta geração vai ver a olho nu. O Todo-Poderoso, a glória dele como Ele é. Jesus ainda voltará nesta geração. E esta geração vai ver. Sim, eles verão. Mas eu espero que eu e você esteja na parte linda desta escritura que vamos ler aqui. Aqueles que estarão voltando com Ele, aqueles que estarão do lado dele, que eles foram fiéis. Então veja a história de uma geração e de um povo que viveu nela e que ele vai partir. E o que eles estão vivendo hoje, o que eles sentem hoje, como eles estão. Momentos antes de Jesus chegar, isso aqui tinha que se cumprir. O que nós vamos ler tem
conhecer a minha e a sua história. Se não estivermos aqui, então estamos com problemas e poderemos ter problemas eternos. Agora veja a nossa história. Ele começa a falar de forma profética. Do 26 em diante, no capítulo 1, ele diz: naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Glória a Deus. Ele está falando aqui já de coisas eternas. Ele fala para um povo naquela época de Judá, mas apontando para o sacerdócio dele, apontando para a igreja que ia nascer em Cristo. Quando Cristo morre, ele dá origem, ele faz nascer a igreja nele. A igreja passa a existir. Ele está apontando para o povo de Deus, para a noiva dele. De uma forma profética você vai entender aqui. No final, ele diz claramente isso. Observe: tu, Senhor, guardaste em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva, e lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Observe, ele está falando, mas antes de chegar no final, ele está falando de um povo que confia nele, que espera nele eternamente. E esse povo faz dele a rocha. Este povo faz dele um pilar. Este povo faz dele uma segurança. Você está vendo? Ele está apontando para a eternidade. E ele está dizendo aqui, dizendo que, agora falando do justo, ele diz: a vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança, ó Deus, meu Deus, são desejo do nosso coração. Você vai ver porque este povo está falando aqui. Eles estão manifestando já o sentimento que eles têm pelo Deus dele. Que Deus é esse? Esse Deus é Jesus. Esse Deus é o teu Criador. Ele está dizendo sobre o povo que estaria na terra minutos antes, segundos antes, horas antes que Jesus vai retornar. E você vê que há um anelo, há uma aspiração por Deus. E esta aspiração vem deste povo. E por que eles aspiram tanto por isso? Observe: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia. Oh glória, meu Jesus! Pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão ele age perversamente, e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo, e se envergonhem com o fogo reservado para os teus adversários, os teus inimigos. Que este fogo os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo que alcançamos, fizeste-o para nós. Ó Senhor, ó nosso Deus. Outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só ao teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não viverão. São sombras, não ressuscitarão.
Tu os castigaste e os levastes à ruína. Apagaste por completo a lembrança deles. Fizestes crescer a nação, Senhor. Sim, fizestes crescer a nação. De glória e revestiste. Alargaste as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição, te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à nossa terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Glória a Jesus. Veja ele falando aqui. Ele está dizendo de um povo. A profecia mostra um povo que está se contorcendo de dor e sentindo angústias profundas, como uma mulher que está grávida, prestes a dar à luz. Eles estão sentindo dor. E você vê na profecia no início que eles são um povo justo, que anda nas veredas da justiça e que eles esperam no Senhor. E você vê aqui no texto também que neste momento, enquanto este povo está se contorcendo de dor, eles estão sofrendo, eles estão em aflição. Tem outro povo que Deus disse aqui que é limpo, que ele continua praticando impiedade, maldade e perversidade. E este povo, mesmo quando Deus mostra para ele, chama a atenção deste povo, para que eles vejam o seu Criador, para que eles dêem atenção ao que ele fala, este povo não escuta as ordenanças do seu Criador. E eles continuam na impiedade. Enquanto eles continuam na prática da injustiça, o povo que confia em Deus, que anda em retidão, que anda na justiça, ele está se contorcendo de dores, como a grávida que está para dar a luz. Oh, glória. Aleluia. Você vê dois tipos de pessoas. Um que, mesmo Deus avisando, mesmo Deus falando, mesmo Deus ensinando, mesmo Deus chamando eles para parar de desobedecer, eles não escutam, eles não correspondem, eles continuam. Por outro lado, há um povo chorando. Glória, glória a Jesus. Há um povo gemendo. Aleluia. E você viu lá, guarde isso. Os que gemem, eles são aqueles que têm a confiança. O desejo deles está para Jesus, está para o Deus. Eles estão aspirando, eles estão buscando, eles estão anelando profundamente na alma. O seu coração, dia e noite, está desejando encontrar com o seu Criador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria, os amados, visse, eu vou ler mais um pouco e depois vou passar para outra escritura, para os amados entenderem o que o Senhor está falando aqui. Ele fala agora aqui, versículo 17. Oh, glória! Quero ler o 16 novamente. Olha só o que ele fala: Senhor, no meio da aflição que buscam, quando os disciplinaste, sussurram uma oração. Deus está disciplinando este povo. Quem é este povo? É um povo que anda nas veredas da justiça. Observe, eles estão sendo disciplinados. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem por filho aquele a quem ele
disciplina, repreende. Tudo que ele tem por filho, ele faz isso. Livro de Hebreus, assim está escrito. Então guarde essas informações. Filhos de Deus, disciplina, aspiração pela volta dele. E aí ele continua falando, com uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim nós estamos na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Oh glória, aleluia. Aí eu queria que você visse outra parte aqui. Oh glória a Jesus. É aqui que nós estamos. Ou somos daqueles que estão ouvindo, mas não dão atenção, não se preocupam com a obediência, não se preocupam em se submeter, não se preocupam em honrar a Deus. Ou nós somos daqueles que estão andando no caminho da justiça, da obediência, do temor e da honra, e por isso estamos sendo também disciplinados, corrigidos pelo nosso Criador. E durante esta correção, durante esta disciplina, o Senhor, Ele está ouvindo o clamor deste povo, que está gritando, implorando, suplicando por Ele, o socorro e a ajuda. E aí, o versículo seguinte, agora você vê o que Deus está fazendo aqui. Versículo 19, Ele diz: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz aos teus mortos. Aleluia. Orvalho, água cai sobre a terra, rega a relva e faz com que a planta cresça. Glória a Jesus. Jesus disse: e conhecereis as árvores pelos seus frutos. Glória a Deus. Caiu a água. Glória a Jesus. Ele falou para a mulher, se não me fala, a mulher samaritana: a hora vem. Olha, mulher, se tu soubesse, aquele que te está dando água, tu lhe pediria, ele te daria a água da vida, e tu beberia, e esta água jorraria para a vida eterna. O orvalho cai, a água vem para trazer vida. A vida, esse orvalho é a água da vida, é a palavra, é o avivamento dos últimos dias. E você vê que esse avivamento, este aviso, esta vida que está descendo, ele dura pouco, porque o orvalho, logo quando vem o sol, ele sucumbe. Glória a Jesus. Você está vendo o que o Senhor está mostrando aqui, o que está acontecendo. Ele está dando um aviso. Vai haver um orvalho, vai haver os últimos avisos. Enquanto o povo não entende nada, não obedece, não dá atenção, tem um povo se contestando de novo, sendo disciplinado, mas ele trilha o caminho da justiça, e ele vai receber um orvalho sobre eles. Ele disse: pelos seus frutos conhecereis a árvore. Ele disse: vós sois os galhos, eu sou a videira, estejam em mim, porque todo galho que não estiver em mim, ele vai secar, ele vai ser cortado. O meu pai é o lavrador, se ele vê que não tem fruto, ele corta, mas todo aquele que tem fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto. Ele disciplina, ele corrige, ele açoita, ele prova, ele ensina. Glória a Jesus. Ele aperta o caminho deles. Aleluia. Glória a Jesus. E eles entendem, eles se submetem, eles têm um caminho, um coração ensinável. Eles são o contrário do que é orgulhoso. Então eles podem receber o orvalho. E você vê quando eles estão recebendo o orvalho, você vê que ele diz: os seus corpos voltarão à vida. Ele está apontando para a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja de Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Eu queria agora que nós
terminando esta profecia, você vê claramente que ele está falando do arrebatamento. Em Isaías 26, e o versículo 21, aí ele fala: vejam, ele agora está mostrando o que está acontecendo, a evacuação, a volta do Filho do Homem. Aí ele diz: vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais esconderá os seus mortos. Aleluia. Aí eu quero ler o versículo 20. Eu deveria ter lido antes desse. O versículo 20. Observe o que ele fala. Depois do orvalho, depois da água que desce do céu, depois do aviso, depois da disciplina, depois da correção, para um povo que anda no caminho da justiça, aí se cumpre o orvalho da manhã desceu, à meia-noite, o império do ímpio, o império das trevas, é quando Jesus volta. Diz a Bíblia que ele volta à meia e à noite. À meia-noite a porta se abre, a porta que estava aberta ela vai se fechar. À meia-noite, ponto de trevas mais intensa. E aí você está vendo o tempo de hoje se cumprindo nesta profecia. Rebelião ao máximo, ignorância ao conhecimento de Deus ao máximo, desprezo aos acenos de Deus, aos avisos, e ao mesmo tempo uma voz dizendo: aí vem o noivo, saiam ao encontro. E neste momento um povo sendo disciplinado, se contorcendo, ai de dor, glória a Jesus. E o povo que está se contorcendo, está aspirando por ele, glória a Jesus. Aí ele fala aqui no versículo 20, quando eles entram, se cumpre isso aqui. Vejam, vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, escondam-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Observe, aqui ele fala para o povo dele, ele fala para quem está se contorcendo, ele fala para quem está andando em justiça. Ele diz que neste momento aqui, assim que o orvalho passar, haverá ressurreição. Oh, aleluia. Haverá ressurreição. E o povo dele será escondido num lugar seguro. João capítulo 14. Creia em Deus, creia também em mim. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele está dizendo da volta do Filho do Homem. Agora observe. Eu quero que você leia comigo 1 Pedro capítulo 4. E nós vamos entendendo, amados, o que está acontecendo agora. Alguém que não ouve ao Senhor, que não obedece, que Cristo não foi formado neles. Mas há alguém que está se contorcendo. O nascimento aponta para Jesus. A nova criatura vai nascer. Mas para haver nascimento tem que haver dores de parto. Aleluia. Essas dores de parto estão apenas sobre o meu povo, disse o Senhor. Estas dores de parto estão sobre aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida. As dores de parto, elas estão sobre aqueles que estão trilhando o caminho estreito e apertado. O caminho que Jesus disse que poucos vão trilhar por eles, e poucos ainda vão encontrar a porta apertada. Poucos há que entrarão. Por quê? Por causa disso. 1 Pedro capítulo 4, observe.
Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, Pedro capítulo 4, versículo 1 em diante. Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo, oh glória, aleluia. Você está entendendo alguma coisa? Você consegue entender isso aqui? Escolher a justiça, escolher a obediência, significa abraçar o sofrimento corporal de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não há como escolher Jesus e não sentir, passar, enfrentar do que ele enfrentou. Ele está dizendo: armem-se. Ele está dizendo que isto é uma armadura. A armadura é usada por quem vai para um combate, uma guerra. Glória a Jesus. Aleluia. Guerra. Ele está dizendo que ter a consciência de que subir para o reino de Deus é viver, enfrentar das dores que Cristo enfrentou no corpo. Ele está dizendo que isto é uma arma. Ele está avisando para mim, é para você. A igreja, aquele povo que ele viu lá, que estava se contorcendo de dor, ele está dizendo que aquele clamor deles, aquele grito deles, pedindo por socorro, implorando a volta dele, implorando o retorno dele, implorando por encontrá-lo, ele estava em grande combate, armados com o sofrimento de Jesus no seu corpo. Por isso, eles estavam clamando. Você está entendendo? Vamos continuar. Agora, observe esse texto aqui. Pelo Espírito Santo, o Espírito Santo deu para o apóstolo Pedro, justamente para dar a mensagem à última igreja, a igreja que vai ver o retorno de Jesus Cristo. Oh Jesus! Ele está falando exatamente o que o profeta Isaías já viu. Ele está falando para aquele povo ali o que eles vão viver, o que estará acontecendo. Qual a mensagem para os que estarão na terra? Qual a mensagem? Em outras palavras, para mim é para você agora, que estamos prestes a ver a volta de Jesus. Glória a Deus. Esta é a mensagem. Se arme com esta consciência. Arme-se, arme-se, estejam armados. Agora veja, continue. Ele diz no 2: para que? Ele fala: para que no tempo em que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, meu Jesus. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante, abominável. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam, os fazem sofrer, os difamam, os caluniam, os perseguem. Quem são esses? O Senhor diz aqui. Quem são esses? Os ímpios. Aqueles que não vão querer obedecer. Você lembra lá na profecia que o Senhor está acenando, mas os ímpios, os iníquos, aqueles que não obedecem, continuam na desobediência, em Isaías 26, e não dão atenção para o Senhor. Você está vendo aqui o que está acontecendo?
E ao mesmo tempo o Senhor está falando para a noiva que estás grávida, prestes a dar a luz ao varão perfeito, a Cristo Jesus. Aleluia. Observe. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Oh glória! Você viu lá em Isaías 26 que ele vem para julgar. Ele está vindo. Observe tudo conectado. Ele diz: vai, meu povo, esconde-te só por um momento, entra nos teus quartos e fecha a porta atrás de ti, até que passe a ira, porque o Senhor Deus descerá dos céus para castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Observe ele falando, ele está dizendo, e pelo Espírito Santo Pedro está falando para a igreja e também mostrando o que vai acontecer nesta geração, na geração que vai ver a volta de Jesus. O 6, por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam, Jesus, criteriosos. Aleluia. Glória a Jesus. E estejam, meu Deus, alertas. Oh glória a Jesus. Estejam alertas. Dedique-se à oração, meu Jesus. Glória a Jesus. E eu quero lembrar de outro texto para mim e você. Lucas capítulo 21. Quando Jesus está falando para a última geração, para aqueles que vão escapar, ele diz: acautelai-vos, o 34 em diante, olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias e dos cuidados desta vida, e de beredices. Oh Jesus, meu Deus, e aquele dia não vos pede desapego. Oh Jesus, desapercebido. E aqui no texto ele fala: estejam alerta. Em outra palavra, estejam apercebidos, estejam atentos. E observe, ele fala aqui da oração. Aí Jesus continua dizendo, ele continua falando: por quê? Portanto, orai. Olha só, orai e vigiai, e nisto perseverando em todo o tempo, para que possais, meu Deus, escapar de todas as coisas que hão de acontecer depois daquele dia, quando o Filho do Homem vier, vocês serão encontrados dignos. Glória a Jesus. Observe o que o Senhor está mostrando para toda a terra agora. Tudo conectado. Ele está ligando a oração. E aí ele vai continuar falando. Portanto, sejam criteriosos, preocupados, atenciosos, e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Cuidado com a falsidade, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja, glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Glória. Aí a glória, ele vem. Porque ele falou do amor? Porque ele disse: revistam-se do amor. Orem e se revistam do amor. Amor. Por quê?
você lembra da excelência do amor, a supremacia do amor, o que é os fundamentos do amor. O amor, a descrição dele diz que ele tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor não se irrita facilmente. O amor, ele nunca, Jesus desiste. Você vê uma escritura em Mateus 24, quando ele diz: para este tempo, ele diz que a iniquidade vai aumentar, significa a rebelião vai aumentar, a desobediência a Deus vai aumentar, mas ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O amor de muitos vai se esfriar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Mas ele não disse todos, porque esse todos é os que estão grávidos. Grávidos de quê? Grávidos de Cristo, de Jesus, a perfeição do amor, o varão perfeito, aquele que sofreu até o fim e não desceu da cruz. Quando ele estava falando do amor, ele estava dizendo desta igreja que iria fazer com que ele nascesse, iria se revestir desta arma. Que arma? A consciência de que deve sofrer, deve participar dos sofrimentos dele. Ela estaria consciente que ela foi chamada para uma batalha, e nesta batalha ela estaria anelando para que ela acabasse, porque no dia que ela acaba é porque Jesus voltou e o seu povo foi descansar com ele. Glória a Jesus, aleluia. Agora veja o 12, aí ele começa a falar: por que se arde do amor? Por que a disciplina? Por que a gravidez? Por causa disso, amados, não se surpreendam. Oh Deus, Jesus, lembra que o texto é para a igreja que vai subir, porque ela está grávida. Aqueles que vão subir, olha o recado para eles: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Oh glória! Será que Cristo está na minha e na tua vida? Glória a Jesus! Estamos em fogo. Glória a Jesus! Ele está falando para os que estão grávidos. Grávidos. Ele está dizendo: meus filhos, é isso que ele está querendo dizer. Se vocês estão grávidos, se eu estou dentro de vocês, se vocês estão vindo para cá, então vocês estão no fogo, estão sendo afligidos, vocês estarão em angústia. No último momento vocês estarão em tribulação intensa. Então ele tem que vir dar um recado. Você lembra do orvalho? Com glória. O orvalho vem porque Deus sabe que a igreja que vai subir, ela vai enfrentar a maior tribulação como nunca houve antes, até que ela saia e depois virá uma pior. Mas ela tem que ser provada. Então ela está no fogo. E quem trouxe o fogo para ela? Quem permitiu? Deus. Fogo. Fogo. E aí ele fala, ele diz para ela: mas alegrem-se à medida de Jesus, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Glória, 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 glória e glória a Jesus, meu Jesus. Aleluias. Glória. Ele fala aqui, o 14: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo
É difícil ser salvo. O que será do ímpio, o pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Oh, glória! Aleluias! Ele está falando para os que estão em temor. Aleluias! Ele diz que a marca dos que vão ver Cristo é a cruz de Cristo. É o ódio daqueles que odeiam a Deus. Ele diz aqui que há perseguição. Ele diz que se está tendo perseguição porque se pratica a justiça, porque se anda nas veredas da justiça. Ele diz: então o Espírito da glória de Deus está em ti. Aleluias, aleluias, aleluias. Por isso ele diz: se isso está acontecendo, se alegrem. Se alegrem, porque vocês estão sendo participantes dos mesmos vitupérios de Cristo, de Cristo, de Cristo, e vocês também irão vê-lo na manifestação da sua glória. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. As dores de parto, as contrações. É você ver que enquanto uns estão sofrendo por praticarem a justiça, por ouvir os ensinamentos de Deus, outros, por outro lado, aqui no texto, eles estão fazendo o quê? Achando estranho, achando aqueles lá de louco, perseguindo eles, defamando, desprezando, maltratando. É isso que o texto está dizendo. Eles estão lutando contra Deus. Vocês estão vendo as dores de parto. Para nós terminarmos, 2 Timóteo capítulo 3. Oh, glória! Que o Senhor te ajude e me ajude. Vamos vivenciar as dores de parto. Aleluia! 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Glória a Jesus. União com Cristo, temor a Deus, obediência a Deus, fidelidade, sinceridade e lealdade. Glória a Jesus. João capítulo 2. Oh, glória! Se queremos viver a vida com Cristo, oh, glória! Então estamos assim. Glória a Jesus. Será que nós estamos grávidos, se contorcendo como a grávida que está prestes a dar luz ao varão perfeito e imaculado? Ou nós estamos rindo e perseguindo aqueles que escolheram o temor a Deus? Ou nós estamos fazendo pouco caso do chamado do Senhor para a nossa vida, como a profecia aqui está dizendo? Deus nos convocando, nos avisando: olha os sinais, olha as guerras, olhe as mortandades, olhe as pestes, olhe a minha igreja, que diz ser minha igreja. Olhe o quanto que muitos deles fracassaram, o amor diminuiu, o falso cristianismo, a falsa fé. Olhe a apostasia. O Senhor está nos lembrando: olhe, meu povo, olhe, seres humanos, veja a rebelião contra mim, olhe o que vocês fizeram. Será que vocês não estão entendendo que chegou a meia-noite? Será que vocês não estão entendendo que chegou o momento de eu julgar? Será que vocês não estão percebendo meus acenos? Vocês precisam voltar-se para trás, assumir um compromisso comigo antes que a porta se feche. Será que vocês não estão percebendo que agora Apocalipse está se cumprindo? Eis que tenham a chave na mão. Ele disse: eu tenho a chave, e tudo que eu abri, ninguém pode fechar. Mas se eu fechar, ninguém abre. Será que ele não, esta geração não está entendendo que ele vai fechar uma porta que está aberta para todos nós? Ele já está dando sinal que os conflitos vão começar. Vão começar intensamente. Ele precisa tirar os filhos dele. Então ele nos está alertando. E
bêbados, entrem agora, parem de beber. Os mentirosos, parem de mentir. Os desonestos, parem de ser desonestos. Os trambiqueiros, parem de ser trambiqueiros. Os imorais, os falsos profetas se arrependam. Porque chegou o momento, ele está acenando a isso que a profecia está dizendo. Ele está chamando a nossa atenção, dizendo: meus líderes, vocês não sabiam que eu ia vir julgar vocês? Primeiro começa o julgamento pela minha casa. Ele está chamando a nossa atenção, a minha e a sua. Ele está acenando de todas as formas. E em meio a esses acenos, eles já sabiam que a maioria não iria dar a mínima. E não bastasse não dar a mínima, não iria dar atenção, iria maltratar os filhos dele verdadeiros, iria pisar na cruz, negociar com o sangue de Jesus, comercializar a dor de Cristo. Ele já sabia, mas ele sabia também que no meio disso tinha um povo que ele iria poder discipliná-lo e confiar nele. Glória a Jesus. Eu quero dar um exemplo aqui agora de um povo desse. Observe Jó capítulo 2, 3 a 7. Jó capítulo 2, 3 a 7. Ele fala: aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me tem e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçado. Embora não houvesse motivo para isso, oh meu Deus, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu o 4: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo dele, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó olhou para a mulher e disse: você está dizendo uma bobagem, uma loucura. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pegou, nem disse uma só palavra contra Deus. Ah, glória! Você está vendo as dores de parto? Deus está olhando para um povo agora, que ele olhou para o diabo e disse: vai, joio. Satanás, planta lá a tua semente, pode plantar, eu permito. Aflige o meu povo, semente da Satanás, pode persegui-lo, pode ferir o calcanhar do meu povo, fere o calcanhar deles. Mas Deus, ele sabia que ele podia confiar em alguns filhos, em um povo que ele poderia chamar de meu povo. É isso que ele está mostrando para nós. Aqueles que vão subir estão em dores de parto. Apocalipse capítulo 12 está se cumprindo agora na vida deles. Lá o Senhor Deus deixou escrito: ai da terra, os que habitam a terra, porque o diabo desceu aí, tem grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E diz lá que o diabo, a sua semente, o dragão saiu para fazer guerra à semente de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. As marcas da semente de Jesus Cristo é a cruz de Cristo, é o temor a Deus, é a obediência. O diabo, por permissão de Deus, ele pode tirar a tua saúde, pode tirar o meu e o teu dinheiro, pode tirar a minha e a tua honra aos olhos dos homens. Ele pode tirar tudo nosso. Mas o que Deus espera do povo que ele chama de povo meu é isso aqui. Como falas uma louca mulher, nu saí do ventre da minha mãe, e é nu e tornarei para lá. Bendito
cena. Eles têm caco, eles têm telha, eles estão como o rico e o Lázaro na sua parábola. O Lázaro com os caquinhos, comendo pouco, desejando as migalhas, anelando o descanso, o glória. Mas ele não negou a Jesus. A igreja que sobe não nega o arrependimento, não nega o sangue, não nega a fidelidade, não troca as vestes que Jesus comprou na cruz do Calvário por dinheiro, por sexo, por mentira. Não, ainda que ela caia, está escrito: o justo cai 7 vezes, mas de todas elas o Senhor Deus, Ele o levantará. Deus vai levantar o justo. O justo cai, se ele cair, ele vai se arrepender como se arrependeu Davi. Glória a Jesus. 2 Coríntios agora para nós começar aqui e encerrar. Oh Jesus, amados filhos, esse é o momento. Temos que estar aqui. Observe a igreja que sofre, a igreja que parte. Ela sofre. Ela não sofre por ser mentirosa. Ela não sofre por se intrometer em negócios alheios. Ela não está sofrendo por estar roubando. Ela não está sofrendo por estar se prostituindo, se sensualizando. Não, por estar adulterando. Não, ela não está sofrendo por isso. A sua Bíblia diz: ela está sofrendo, glória a Jesus, por praticar a justiça, porque escolheu a verdade, porque está dizendo: ei povo, Jesus está voltando, creiam, Jesus está voltando, e ela está sendo zombada. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10. Olha que texto lindo. O apóstolo Paulo aqui, chorando, sofrendo, e ele pediu ao Senhor. Ele pediu um alento. Ele pediu um alívio. Ele pediu a Deus, para Deus, por algum momento, parar o sofrimento. É porque eu sou permitido de trazer isso para nós. Porque todos que vão sofrer, todos que vão subir, não existe outro caminho, não existe uma alternativa diferente disso. Ninguém vai ver Jesus, ninguém vai entrar no reino de Deus sem experimentar do sofrimento dele, sem andar por onde ele andou. Ninguém, não tem como, não há outro caminho. Então nós precisamos entender isso. Lembre-se que isso é uma arma, e todos aqueles que não compreenderem isso, eles não vão sobreviver agora. Porque desde que o homem existe na terra, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, o sofrimento que esta geração, ou seja, eu e você, a igreja que sobe, ela vai passar, é o maior. Nunca houve um tempo difícil como este tempo. Nunca houve uma angústia, um nível de perseguição contra Deus e a sua palavra, contra os filhos de Deus, contra Jesus, como a perseguição que vai acontecer sobre os santos que vão subir. Por este motivo o Senhor nos lembra: aqueles que vão subir estarão nas contrações de parto, as contrações. E este é o recado para nós. Glória. Que o Senhor te ajude e que o Senhor me ajude. Não desista de Jesus. Não desista da palavra dele. Não olhe para o teu irmão. Não olhe para nenhum homem. Porque Jesus disse que quase ninguém aqui, escute, não foi ser humano que escreveu isso. Foi Jesus. Ele deixou escrito. Quase ninguém que habita a terra hoje vai para o reino de Deus. Jesus disse: seriam poucos. Então, você não deve olhar para ninguém. Ele disse: olhai para mim.
Glória a Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu. Abraão mentiu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas Jesus nunca caiu. Nunca mentiu. Nunca fracassou. Glória a Deus. Ele ficou de pé até o fim. E ele disse: olhem para mim. Por quê? Porque ele sabe que a maioria vai ficar para trás. E quando chega este momento, ele tem que trazer o último orvalho para dizer: ei, é por isso você vê que há uma separação entre igreja e igreja, entre noiva e noiva. Umas são chamadas sábia e outras são chamadas louca, porque agora começa a separação. A maioria cai, fica tudo para trás, mas ele está mostrando aqueles que olharem para ele. Você lembra a semente no deserto, a serpente no deserto, quando os homens eram picados, mas se eles olhassem para a serpente, oh glória, que apontava para Jesus, aquele veneno não surtia efeito. Ele estava mostrando que ainda há tempo para alguns que podem ouvir. Por isso ele diz: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há alguém que ainda pode ouvir. Pecou, falhou, olha para Jesus. Caiu, olha para Jesus. Busca o sangue enquanto a porta ainda está aberta, enquanto pregoeiros da justiça ainda estão dizendo: ei, a porta ainda está aberta, entre na arca, ele vai trazer o juízo, mas ainda estamos tempo. Acredite, confie. Ele disse que nós vamos ser protegidos. Entre na arca. Você lembra? Noé, pregoeiro da justiça há 120 anos. Ninguém acreditou, sua família. Ele está lembrando a nós como vai ser hoje. Praticamente ninguém vai acreditar, mas ele está dizendo: olhem para Jesus. Se vocês olharem para ele, vocês vão conseguir, vocês vão entrar. A maioria vai cair, mas aqueles que caem, não olhem para ele. Peça misericórdia a Deus pelos que caem, mas você olhe para frente, porque atrás tem fogo vindo. E se você comendo no pão com os dois anjos estiver indo embora e não olhar para trás, quando o teu companheiro que está no banco olhar, mas ele foi avisado como você está sendo, o Senhor está lembrando para nós: continue olhando, siga em frente, já está acabando. Porque isso aqui é um aviso para nós. Está difícil para todos nós. Todos que vão subir está difícil. Ele está lembrando a você e a mim: é normal. Siga amando e obedecendo. Por causa disso, o apóstolo Paulo pediu misericórdia para, Senhor, o sofrimento, para a perseguição, Senhor. Eu não estou dando conta, eu não consigo. Ele pedia ajuda, ele pedia para parar. E você vê o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, subiu ao paraíso e desceu de lá. Quase nenhum de nós foi lá. Se o apóstolo Paulo, que foi lá, viu e ouviu coisas inefáveis, pediu misericórdia a Deus. Que eu e você também, para dizer que somos fortes demais. O Senhor está mostrando aqui: todos vão sofrer, todos vão ser testados e provados. E qualquer um de vocês que não estiver olhando para Jesus, Ele está deixando bem claro: se vocês não olharem para mim, neste momento difícil da terra, de maior provação, quando Ele mesmo está julgando o seu povo, Ele está dizendo: vocês vão morrer. Mas Ele avisa: se vocês ficarem de pé, olha o que vai acontecer. Mas para que não ficasse orgulho demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. O apóstolo Paulo falando, ele recebeu isso, Deus permitiu na vida dele. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu. Glória a Jesus. Essa é a resposta de Deus para todos que vão subir, para você e para mim. Ele disse aqui, ó: a minha graça, oh glória, aleluia. Ele falou: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor.
Jesus. Glória a Jesus. Aguente. Quanto mais estamos fraquinhos, sofrendo, meus irmãos. Glória a Deus. Mas se estamos assim andando na presença de Deus, então essa graça vai te bastar. Deus está dizendo aqui para mim e para você: se nós ficarmos firme, este poder aqui vai ser o suficiente para te levar e me levar para o céu. Ele vai renovar a minha e a tua força, porque Ele é fiel. Não desistamos. A maioria vai ficar para trás, mas Ele está mostrando bem claro que há um povo que vai suportar. Oh glória, só tem um filho quem aguenta as dores de parto. Glória a Jesus. O filho só vai nascer para aqueles que irem até o fim. Se parar o processo de parto, não vai conseguir ter o filho Jesus Cristo. Não, tem que passar pelo processo. O nascimento tem que acontecer. Então eu e você tem que continuar amando quem? Os vários Judas Iscariotes. Amando quem? Os mentirosos que vão te caluniar. Amando quem? Aqueles que vão te odiar. Porque a semente da iniquidade já está operando com força total para maltratar, matar os filhos de Deus, manchar a minha, a tua veste. O Senhor está permitindo provas e testes em todas as áreas da nossa vida, tanto rico como pobre, não importa. Ele disse: todos serão provados e testados. Ele deixou bem claro aqui: ninguém vai subir. Ele disse: se vocês aí embaixo me negarem, eu também vos negarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Mas se vocês aí embaixo me rejeitarem, glória a Jesus, diante do meu Pai e dos meus santos anjos, eu também os receberei, eu também os declararei como meus. O vosso nome não será riscado do livro da vida, que é o livro dos cidadãos do reino de Deus da Nova Jerusalém. Oh, aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Pai, Papai, por favor, diante das verdades que temos ouvido, nós somos todos indignos, Pai. Tu estás vindo para nos trazer alívio, para consolar o teu povo como consolaste teu Filho precioso Jesus. Senhor, estamos grávidos do varão perfeito, imaculado Jesus Cristo. A nova criatura está prestes a formar em nós, e nós agora queremos, Senhor, te agradecer. Estamos em grande aflição, como diz a profecia, mas Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser estes que estão em grande aflição, em grande tribulação, se contorcendo e clamando pela tua volta, como está escrito em Apocalipse 22. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Oh glória, assim nós estamos. Vem, Senhor, vem, Senhor. Oh meu Pai, em nome de Jesus, eu quero agora pedir-te e me arrepender, Senhor, se neste momento de disciplina, neste momento de processo, neste momento de refinamento, oh Deus, de juízo que tu estás fazendo sobre a tua igreja, eu fracassei em algum ponto. Ao invés de eu me alegrar por estar sendo participante do sofrimento de Cristo, eu comecei a murmurar. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo por cada bofetada que eu tomei quando era para eu te glorificar e ficar feliz. E eu reclamei, Senhor, mas em nome de Jesus, eu me arrependo por toda a minha fraqueza. Eu me arrependo diante de ti e te imploro, Senhor, que Cristo Jesus nasça em mim e que eu seja como aqueles que vão subir cantando de alegria, que as suas vestes serão tiradas, trocadas por vestes de alegria em vez de vestes de tristeza, Pai. Pai, em nome de Jesus, que esse seja eu, que esse seja a minha família, que esse seja cada irmão que aqui está. Em nome de Jesus, nesta noite eu te recebo, meu Senhor Jesus, como meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu nasci de novo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado, amados. Sigam firmes. Jesus é fiel. Ama vocês. Queria agradecer a todos. Por favor, vocês viram, Deus não mente. Isso aqui é a tua história e a minha.
Não olha para o irmão do banco. Não olha para o pastor. Não olha para o bispo. Não olha para o evangelista. Não olha para a ovelha. Não olha para o ímpio. Se você olhar para eles, você corre o grande risco de ficar para trás. Porque Jesus disse: a maioria ficará para trás. Só 8 sobreviveram. Corra a sua carreira. Ore por todos. Perdoe todos. Ame todos. Faça o bem enquanto tem tempo. Não retribua o mal. Você está indo para casa. Não desça da cruz. Faça de tudo para você entrar. Fazei todo o esforço possível para ser santos e seguir a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O meu e o teu exemplo é Jesus. Algum recado? Algum recado, irmão? Nós estamos à disposição para fazer esse evangelismo. A irmã Dionei, ela pode marcar quando quiser o carro, está prontinho. Eu estou pronto, graças a Deus. Aleluia. A gente vai viajar, né? Na volta pra frente, a gente já Isso, tem que ser depois, vamos voltar retornar a viagem. Aleluia. Glória a Jesus. Queria agradecer a todos que estão ouvindo, que o Senhor nos continue abençoando as nossas vidas, suas famílias. Guardem a palavra de Deus. Amém. O caminho de Jesus Cristo é estreito, mas é assim mesmo. Há uma grande recompensa esperando por aqueles que seguirem a Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, por favor, todos nós estivemos aqui te adorando, Senhor. E aqueles que estão em casa e poderão te adorar, estavam junto conosco nas redes sociais, nas mídias. Pai, por favor, abençoa todos. Guarda eles, Pai. Ajuda todos nós, para que nós participemos deste evento maravilhoso, que é a boda do Cordeiro de Deus. O reencontro com o nosso Deus Jeová. E verei como Ele é, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos que podem ouvir e ser abençoados, seja a sua saúde espiritual, a sua saúde material, em todas as áreas, que sejam em um nome glorioso e poderoso de Jesus, juntamente com nossas famílias, para a honra e glória de Cristo. Amém. Que a graça, as consolações do doce Espírito Santo de Deus, o temor de Deus, a sabedoria de Deus, a esperança da vida eterna, permaneça hoje e para todos sempre em nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Glória a Jesus para sempre. O Senhor é na você. Deus